a Bíblia e vamos estudar Mateus 9. Vamos para a cura de um paralítico em Cafarnaum. Só que assim, a mesma passagem existe em Mateus 9 e existe em Marcos 2, 1 a 12. Eu vou ler em Marcos, sabe por quê? Eu achei mais detalhado. Então eu vou ler aqui em Marcos, que eu achei bem mais legal. Tá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles pregavam a palavra. Então assim, tinha uma multidão, normal, né, gente? Normal, aparece uma multidão sempre muito grande, quando tem alguma novidade, até mesmo quando tem um acidente, né? Quem é que consegue passar no meio de uma multidão? É muito complicado, não é? E aí, a não ser que você pegue e fala assim, ó, gente, dá licença que o morto é meu parente. Dá licença que o morto é meu parente. Aí quando você chega lá na frente, quem que é o morto? É um cavalo. Ah, esse é um parente mesmo. E aí, porque é a pura curiosidade, né, que faz isso com as pessoas. Dá licença que o morto é meu parente. Aí de repente você chega lá e é um cavalo. Porque é curioso demais, passa essa vergonha. Então, nesse caso aqui, tinha muita gente reunida ali, de forma que não havia jeito de passar. E Jesus pregava a palavra. E aí vieram alguns homens. Aqui em Marcos fala que vieram alguns homens, mas existe uma passagem que fala que eram 4. Especificamente, vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado, aqui mesmo fala, por 4 deles. Então, tinha um paralítico sendo carregado por 4 pessoas. Não podendo eles levarem até Jesus por causa dessa multidão, como eu acabei de dizer, só se eles fossem cortando, falando que o morto era parente deles. Por causa dessa multidão, o que eles fizeram? Eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Gente, a gente lê isso aqui, você consegue visualizar? Você vê isso na velocidade da leitura? Porque não foi isso que aconteceu. Não foi algo rápido desse jeito. Não foi algo que aconteceu igual a gente está acostumado agora a ver no TikTok, né? O cara já estava lá na frente de Jesus. Não foi essa mágica. O negócio foi difícil, gente. Pensa, a pessoa, quando ela tá paralítica, eu não sei se vocês já tiveram essa má experiência, inclusive, de tentar sustentar uma pessoa que não tem mais essa força de se manter em pé. O meu avô materno, ele teve Parkinson, Alzheimer, e aí ele já não conseguia mais andar sozinho. E a gente tinha que... Ele era pequenininho, gente, mas parecia um saco de chumbo. Por quê? Não sustenta mais o corpo, então fica muito pesado, Agora pensa esse paralítico, né, que ele já não tem sustentação também, numa maca e não tinha como ele subir sozinho, não tinha como ele descer sozinho, não tinha como ele se movimentar de jeito nenhum. Um cara que já estava doente tinha muito tempo, então eles tiveram que arquitetar ali um plano, não foi assim, aqui a palavra nos conta, né, a forma com que aconteceu, a forma com que aconteceu tudo. Então assim, não foi algo rápido, não foi algo simples, foi algo bem complexo deles subirem com esse paralítico. A única certeza que eles tinham é que pior do que ele estava, ele não ia ficar, né, se ele caísse, ele já estava paralítico. Mas assim, brincadeira à parte, a situação foi complicada. Para subir, tinha que subir os 4 ao mesmo tempo, porque cada um sustentava um lado dessa maca. Então, gente, foi tenso. E aí colocaram esse homem numa corda, e aí tiveram que descer essa maca por uma corda, acredito eu, né? E esses homens tiveram que ir ali balanceando isso, e vamos supor que uma hora assim começou a cair. Só que para analisar também o seguinte, Jesus é aquele que tudo vê. Essa multidão estava lá, Jesus estava pregando e ele já sabia tudo que ia acontecer, ele já via tudo acontecendo. Jesus é aquele que vê com o canto dos olhos, sabe?
Você tá ali todo concentrado, achando que não tem nada acontecendo, mas ele tá vendo tudo acontecer. Então, no fundo, ele já via aquilo acontecendo, ele já sabia. Porque, olha só, se você tá fazendo uma pregação, se você está numa multidão e começa a fazer um barulho no teto, é natural que você chame atenção, é natural que você fala, gente, vai lá olhar o que tá acontecendo. Não, ele já sabia e ele estava em paz, porque ele já sabia, ele já visualizava, né, o que estava por vir. Bom dia para quem foi entrando, Célia, Gui. E aí, Jesus estava vendo a fé daqueles homens. Eles tinham, né, a fé que aqueles homens tinham, porque foram 4 pessoas que se predisporam a esse sacrifício. Foi um sacrifício que eles fizeram, não foi uma coisa simples. Eles pegaram esse homem, desceram esse homem ali, e Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas o interessante é que fala aqui, ó, vendo a fé que eles tinham. Quem estava paralítico era só esse homem que estava na maca. Mas Jesus olhou para a fé daquele contexto. Jesus olhou para a fé de todos aqueles homens que estavam ali. E falou para o paralítico: o seu pecado está perdoado. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque é o que mestre da lei sabe fazer. Eles raciocinam tudo, eles medem tudo, eles não têm esse olhar aguçado para o espiritual, para a fé. Mas assim, antes de adentrar a isso, é interessante a gente analisar essa parte aqui. Jesus, ele olha para aqueles homens e vê a fé deles, e vê a motivação deles, e vê a intenção do coração daqueles homens. A fé daqueles homens, ela foi manifestada em obras. A fé daqueles homens foi manifestada na ação. Eles fizeram por onde o milagre acontecer. A intenção de fazer já mostra, né, para Jesus que eles realmente tinham fé. Quando você se coloca no movimento, né, já existe essa fé. Às vezes as pessoas perguntam assim pra mim: Lorena, qual que é a sua intenção com tudo isso? Eu não sei, mas eu tô em movimento. Então, o movimento já demonstra a sua fé. Esses homens se colocaram em movimento, a fé manifestada em obras. E aí Jesus, por conta da fé desses homens, por conta da movimentação, da tomada de decisão desses homens, de ajudarem esse paralítico, Jesus curou esse paralítico. Olha para esses homens, se você tem 4 homens assim na sua vida, se você tem 4 pessoas assim na sua vida, pessoas que estão dispostas a te carregar na hora em que você não consegue andar, pessoas que estão dispostas a te levar para Jesus na hora que você não consegue andar. Porque, gente, esse não conseguir andar aqui desse paralítico era o andar mesmo, físico, né? Mas quantas vezes você não consegue andar porque o seu coração paralisou? Porque você chega numa situação da vida que você fala: não dá mais, eu não dou conta de ir para frente, nem para trás, nem para o lado, eu estacionei. Você ficou paralisado pelas circunstâncias da vida, você está depressivo, você passou por uma situação muito complicada, você está sem esperança, você perdeu totalmente a motivação. Você às vezes está doente mesmo. E quando a gente está doente, a gente já tem uma tendência natural de a gente já quer ficar no cantinho da gente, a gente já quer ficar escondido, a gente já quer ficar encolhido. Você tem essas 4 pessoas para te levar a Jesus? Você tem convivido com pessoas que te levam a Jesus? Você tem convivido com pessoas que estão dispostas a te carregar quando você não está conseguindo andar? Você tem esse tipo de pessoas na sua vida? A gente tem que analisar, porque às vezes a gente só tem pessoas que nos empacam também. E você não está precisando de gente para passar a mão na sua cabeça também, não. Você está precisando de pessoas que estejam dispostas a andar com você, a percorrer o caminho com você. Porque às vezes a gente fica achando que amigo é aquele que, você tá certo, não, fica aí mesmo, chora mesmo, você precisa de passar por isso agora mesmo. Não, você
lugar, o que? Fulano fez isso? Não, no seu lugar eu largava, no seu lugar eu acabava com tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado se essas pessoas que estão em nossa volta são pessoas que nos levam para o caminho de Jesus, são pessoas que nos aproximam da pessoa de Jesus ou são pessoas que nos distanciam de Jesus. Essa passagem do paralítico, por mais assim batida que possa parecer, por mais que a gente já tenha ouvido, eu particularmente nunca tinha pensado nesses homens. E esses homens aqui é que fizeram o milagre acontecer. Esses homens aqui é que se colocaram no movimento para que o milagre acontecesse na vida daquele paralítico. A pessoa, quando ela está paralítica, isso não aconteceu do dia para a noite. Essa pessoa, ela já passou por todo um processo, por toda uma angústia, por toda uma dificuldade. Uma pessoa assim já foi ficando tão amargurada que muitas das vezes ela não consegue mais nem sequer fazer uma oração. Se fosse por esse paralítico mesmo, ele não conseguiria ir até Jesus, né? Paralisado no seu coração, paralisado na sua fé, paralisado no seu caminho. E esses homens aqui o levaram. E aí, aqui, o que acontece? Jesus fala que esses homens, a fé desses homens, e filhos, seus pecados estão perdoados. Os pecados do paralítico estão perdoados. Para analisar isso aqui também, os pecados. Por que, gente? Os pecados te paralisam. Os pecados te distanciam de Cristo. Os pecados te distanciam de Deus. Deus, ele veio, ele morreu por nós, ele se sacrificou, Jesus se sacrificou numa cruz por nós, os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados foram lavados, do seu coração jorrou sangue e água, purificando os nossos pecados. Só que, se você não estiver sempre nesse caminho, nesse processo de deságua, de jogar para fora esses pecados, de jogar para fora o que não te faz bem, de pôr para fora o que é impuro, de lançar, de se limpar, de se purificar, isso vai te distanciando de Deus, isso vai te amargurando, isso vai te paralisando. O pecado é que paralisava esse homem. E quantas pessoas que adoecem por conta do pecado? E quantas pessoas adoecem e acreditam que estão doentes porque Deus quis assim? Olha que coisa mais louca, olha que coisa mais triste. Você pensar, acreditar nisso. Tem gente que fala, ai, Deus sabe tudo que faz. Gente, Deus não quer ninguém doente. Deus não, que Deus é esse? Deus fez tudo perfeito. Deus morreu numa cruz para nos limpar, para nos salvar, para nos redimir. E você acha que Deus te quer doente? Hora nenhuma. Deus te quer perfeito. Deus te quer bem. Só que Deus te deu livre-arbítrio. E o fato dele ter te dado livre-arbítrio, você planta e você colhe. A pessoa come doce que nem uma formiga a vida inteira. Depois dá uma diabetes e fala, Deus sabe o que faz. Para de hipocrisia. Você sabe muito bem que isso é consequência das suas atitudes mal tomadas. A pessoa fica ali ruminando a vida inteira, rancor, sentimentos ruins. Depois aí gera um câncer. E a pessoa vai falar, Deus sabe o que faz. Não! Você sabe que a amargura, a raiz desse mal na sua vida está relacionado àquilo que você carregou, às atitudes suas também. Às vezes isso é genético, às vezes é. Às vezes tem raiz genética, às vezes tem sim. Mas muitas das vezes a doença que existe em você pode ser por conta da falta de limpeza. Pode ser por conta das impurezas que você carrega aí, dos seus pecados, que você não se perdoa. Porque você não se perdoa, que você carrega, que você aprisiona, que você resolveu ser reservatório. Você resolveu ser reservatório. E eu já cansei de falar isso pra vocês. Se você ficar reservando essas coisas ruins aí dentro de você, você vira um mar morto. E dentro do mar morto não existe vida. Você tem que ser um canal. Um canal de coisas boas e um canal de coisas ruins. Esgota isso aí. Deixa isso pra fora. Deixa isso ir pra fora. Deixa isso vazar. Não fica retendo. Não fica retendo coisas boas e não fica retendo coisas ruins. Porque o que é bom
tem que alcançar outras pessoas também. E aí então a gente chega aqui a essa conclusão de que os seus pecados estão perdoados. Os pecados daquele homem estando perdoado, aquele homem estando limpo, estando purificado, a doença some. A doença some. Quantas doenças são psicossomáticas? Exato, Deus não colocou cada um aqui na terra para tomar todas as decisões por você. Cada um tem um livre-arbítrio, tudo é consequência das escolhas, depois coloca as responsabilidades em Deus. Justamente. É terrível. E as pessoas falarem que Deus está no controle. Deus está, gente, Deus está no controle de tudo, mas Ele não está no controle da sua vida. Ele te deu esse controle da sua vida. Ele está no controle das vidas. Ele está no controle da história, de um modo geral. Mas da sua vida, não. Da sua vida individual, não. Você que faz essas escolhas, você que pede a sabedoria, Ele não escolhe nada para você, porque Ele já fez isso uma vez e deu ruim, né? Lá com Adão e Eva, de querer ajudar demais. E foi tentar ajudar, foi dificultar mais ainda lá para esse povo. Eu te dou tudo e vocês não querem, né? Então agora vocês escolhem as coisas do jeito que vocês quiserem, do jeito que aprouver. Não adiantou nada eu passar tanto ensinamento. Deus ficou meio assim, né? Cabisbaixo, ficou meio grilado. A outra coisa, gente, que acontece quando a gente carrega o pecado e quando a gente fica doente aqui, levando em consideração essa passagem específica do paralítico, além da gente acreditar o que já é errado, né? Que é Deus que nos adoece, às vezes, a gente precisa de passar por isso, porque Deus sabe de todas as coisas e tarará. Além da gente acreditar numa palhaçada dessa, a gente ainda acredita em curas milagrosas, assim, de facilidades. A gente acredita em facilidades de, por exemplo, pegar essa água e eu vou levar essa água ali no fulano de tal, que é só você pagar R$100, ele cura. Esses processos assim muito fáceis, Jesus não falou dessa facilidade. Jesus não falou que o caminho seria assim algo fácil nesse aspecto, sabe? Você tem que se colocar no processo da fé. Ver se aqui para esse milagre acontecer foi fácil. Vê se aqui, para esse milagre acontecer desse paralítico foi fácil. Esses 4 homens, que eram 4 amigos desse paralítico, se colocaram no movimento de pegar um paralítico, subir casa acima, descer casa abaixo, numa maca. Foi fácil fazer esse milagre acontecer? O processo não teve que existir? A fé, o movimento, a obra não teve que existir? Então, assim, não acredite nessas coisas fáceis que acontecem assim de forma mágica, porque a gente vê sempre esse movimento acontecer. Além do paralítico, agora fugiu aqui, a gente estudou essa semana também, o leproso. O leproso também enfrentou um caminho, enfrentou uma multidão, correu o risco de ser apedrejado, correu o risco de ser morto para obter a cura. Se colocou no movimento. Aquela mulher também com hemorragia se colocou em movimento. Então assim, você vê que não são situações fáceis, que são pessoas que acabam passando por dificuldades, sim, elas têm que passar por todo esse processo de locomoção, de driblar certas circunstâncias que podem até lhe trazerem consequências graves, tal como a morte, para o encontro com Jesus. Se você, aquele homem também que ficou sentado não sei quanto tempo ali do lado das águas em Betseba, se não me engano, ele ficou ali muito tempo, eu esqueci o nome. Ele ficou ali paralítico também, esperando as águas, o anjo, a ocasião para que ele também fosse curado, e ninguém levava ele até as águas. Até que um dia Jesus chegou, mas ele ficou ali quantos anos esperando isso acontecer? Então, assim, a gente percebe que os milagres que acontecem na Bíblia, todos eles estão relacionados a esse movimentar das pessoas, delas se colocarem no processo, igual a Gleide. A Gleide teve um câncer e ela se colocou, eu sempre cito a Gleide, né, gente, de exemplo.
ela se colocou no movimento, ela se colocou a obedecer aquilo que a medicina trouxe, a medicina traz aquilo que é de Deus, aquilo que Deus deu sabedoria para os médicos, né, para a cura. Então ela se colocou no movimento, ela se colocou no movimento da confiança também. Quantas pessoas passam pelo processo de cura médica, né, hospitalar e ainda morrem? Então você precisa passar por esse processo de cura interna, você tem que associar as duas coisas, você tem que ter fé, você tem que buscar as alternativas plausíveis, não é só ficar esperando o milagre vir e acontecer na sua vida. Se colocar em movimento, assim como esse paralítico que não tinha condições de movimentar, foi movimentado pelos seus amigos, você tem quem te carregue, você tem pessoas que te levam até Jesus, e aí eu continuo enfatizando isso. Tong de Bethesda, 38 anos de espera. Isso, eu não lembrava o nome. Obrigada, Edna. Então, existe todo esse movimento, a gente tem que correr dessas historinhas de facilidade, de milagre, viu? De leva a sua roupa ali não sei aonde, faz um passe ali não sei das quantas, toma cuidado com esses trem. Tá, hipnose, muitas das vezes. E aí, gente, e às vezes acontece, de dar certo, porque você acredita. Foi o negócio em si que deu certo? Não, foi a sua fé. Então você não precisa dessas circunstâncias. Exatamente, fiz tudo que humanamente foi necessário, mas também usei a fé, a oração, a conversa com Deus, se colocou no movimento e não foi fácil. O que a gente tem que deixar muito claro aqui é que não há essa facilidade. Jesus não falou que a porta era larga, ele falou que a porta com ele era estreita. Passar em porta estreita não é fácil, né? Ainda mais quando você tá gordinha. Tá, aí continuando. Jesus então disse àquele paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus não falou, você tá curado. Jesus falou o quê? Os seus pecados estão perdoados. Como os pecados estavam perdoados, aquele amargor, aquela amargura daquele homem vai embora e ele será curado. Então, para você entender que a cura, ela tem que acontecer lá dentro mesmo, lá no seu íntimo. Aí, naquele momento ali, estavam sentados alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ali estavam homens da lei, ali estavam os escribas, ali estavam os fariseus, os bambambam, que tudo tem que ser analisado assim, ao pé da letra, que não sabe ver o poder de Deus nas coisas, né? Não questionavam o que Jesus fazia como se Jesus fosse o Mr. M. Por que que esse homem, então, está perdoando pecados, se só Deus poderia? A lei diz: passei 2 anos numa luta diária e ainda continuo me cuidando, fazendo todo o possível para estar bem. Então, continua no processo. A manutenção do milagre. Jesus, então, ele percebeu logo que aquelas pessoas estavam ali de mexerico. Gente, Jesus percebeu o movimento acontecendo lá fora, desses homens subindo com esse paralítico. Jesus já sabia tudo que ia acontecer, porque o olho dele tudo vê. E pensa o coração desses fariseus lá, desses saduceus lá, desses doutores da lei, analisando as tomadas de atitude de Jesus. Logo, Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Olha só, Jesus é tremendo. Aqueles homens lá achando, né? Olha só, quem é ele para falar que os pecados desse paralítico estão perdoados? Nós hoje sabemos quem é Jesus, mas pensa, em outra circunstância, uma pessoa virando e falando isso: seus pecados estão perdoados. E aí aqueles homens ficaram assim, e aí Jesus vai e questiona: por que vocês estão assim, remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Jesus pergunta: o que é mais fácil falar para esse paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? Jesus pergunta àqueles homens, né? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O que Jesus fala? De novo, se vocês estão aí questionando
quem sou eu para perdoar pecados? Eu poderia muito bem falar para esse paralítico, levanta e anda. Eu poderia muito bem, mas não. Eu vou inclusive enfatizar. Vocês estão aí se sentindo mal porque eu falei isso? Não, eu vou enfatizar agora de novo, porque eu acho que vocês não entenderam muito bem, né? Gente, às vezes eu vejo Jesus assim, grilado. Nossa, ô povo difícil de entender as coisas. Aí ele pega e fala assim, não, eu vou falar de novo. O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então ele pega e diz ao paralítico, levanta, pegue a sua maca e vá para casa. Então ele pega e fala as duas coisas. É isso que vocês querem ouvir? Vocês queriam que eu ouvir eu falando, pega a sua maca, levanta, vai embora? Beleza, eu vou falar isso também, mas eu vou enfatizar novamente que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Jesus, ele veio e perdoou os nossos pecados. Por que a gente continua doente? Porque a gente não se perdoa. A gente não se perdoa. Quando você fica se culpando, quando você fica aí se lamentando de coisas que já passaram, chorando leite derramado há muito tempo, gente, isso não é coisa de Deus na sua vida, não é Deus querendo gerar em você arrependimento, não, é o encardido mesmo, querendo fazer você ficar aí, ó, se lamentando em cima de coisas que para Deus já caiu no mar do esquecimento. Ele olha para você e já não vê. Mas você que fica aí preso nisso. Então Jesus fala, eu te perdoo e vai, levanta, anda, vai embora, rapa fora. E aquele homem se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aquele povo ficou embasbacado. Tava cheio de gente, tava uma multidão ali assistindo tudo isso acontecer. Por quê? Essa multidão acreditava muito em Deus? Não, porque essa multidão era curiosa. Essa multidão tava ali só para ver os espetáculos mesmo. Então, Jesus saiu outra vez para a beira-mar e uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. A gente vai até aqui com essa passagem. Mas vocês entenderam a situação aqui? O que está sendo passado, gente, sobre a questão específica aqui, ó? Fala, então, perdoados os teus pecados, levanta, anda. Ora, tô só olhando aqui se em Mateus está dizendo da mesma forma, porque eu estava lendo para vocês em Marcos. Levantando-se para... Vendo isso, as multidões... Aqui fala, ó. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, eles ficaram, assim, embasbacados de Jesus ter feito isso, né? De ter perdoado uma pessoa. Como que ele poderia fazer isso? Aí ele vai começar a explicar várias coisas. Depois Jesus vai começar a explicar várias atitudes. Ele vai vir aqui falando sobre a vocação de Mateus. Ele vai vir falando sobre... Ele vai comer com pecadores. Ele vai falar sobre o jejum. Ele vai falar sobre a cura de uma mulher enferma. Vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. E a cura de um endemoniado. Então, assim, deixa eu ver aqui. Faz bem aos trabalhadores. Então, isso aqui tudo a gente vai ver dentro do capítulo 9, mas eu vou parar aqui por enquanto. Por quê, gente? Não vou correr, como eu já disse para vocês. Nós estudamos aqui hoje Mateus 9, versículo 1 ao 8, e eu acredito que aqui já foi bom o suficiente para que a gente possa meditar essa palavra. E a situação aqui, a principal coisa que tem que ficar no nosso coração é: se existe pecado, existe doença. Essa doença, essa sujeira pode estar gerando uma doença psicológica, emocional ou uma doença física no meu corpo. Então eu tenho que estar sempre nesse processo de limpeza dos meus pecados, de purificação. Por quê? Eu preciso ser perdoado porque Deus quer? Não, você precisa ser perdoado para o seu próprio bem. Para te fazer bem, para te libertar desse mal-estar, para te libertar dessas doenças,
para te aproximar de novo a Deus. O pecado, na verdade, ele te distancia de Deus, e o perdão é a reconciliação. O perdão é essa aliança que te traz de volta a Jesus. Então, Jesus nos deu essa possibilidade de sermos perdoados. Você tem esse direito de ser perdoado. Toma posse disso. É um direito seu. Jesus já te deu, só que você não toma posse, porque você prefere ficar ali, eu errei, eu fiz isso, eu não sou digno, nanana. Para de ficar se martirizando, o sacrifício já foi feito, tá? E a outra coisa é, procure analisar se você tem pessoas que te levam até Jesus. Se você tem verdadeiros amigos que, em situações de dificuldade, ao invés de te colocarem mais para baixo ainda, se preciso for, serão suas pernas para te levar até Jesus. Assim como esses 4 homens paralíticos fizeram. Se você tem pessoas ao seu entorno que vão te levantar, que vão te falar, não, bora lá, bora andar mesmo sem conseguir, bora lá. Ou se você tem pessoas que falam assim, fica aí mesmo, não, tá normal assim. Pessoas que vão te colocando mais ainda para baixo, mais derrotado ainda. Você precisa de pessoas que te colocam para manifestar a sua fé. E a sua fé é manifestada como? Em obra, em ação. Então já deu, viu? Pega também e começa a fazer uma limpeza aí na sua vida. Então você tem que fazer limpeza interna e limpeza externa. Faça uma limpeza do seu interior para liberar todo esse pecado aí para fora, para te deixar puro, purificado, para se conectar ao Pai, porque assim essa conexão existe. Se você tem trevas, essa conexão se distancia cada vez mais de Deus. E também purifica o seu exterior. Observe com quem você anda, observe as pessoas que você tem ao seu redor, se são pessoas que te levam a Deus ou não. Beleza? Então nosso estudo de hoje já acabou. Eu não vou ficar aqui enrolando vocês. Acabou. E amanhã não, gente. E aí segunda-feira a gente dá continuidade no estudo. Nós vamos falar sobre Mateus. Sobre Mateus especificamente, sobre ele mesmo, tá? Quem está relatando aqui a história. Dando continuidade vai ser Mateus capítulo 9, versículo 9, beleza? Então é isso, beijo, fica com Deus, um bom final de semana para vocês. Amanhã nós temos live às 10 horas da manhã, vai ser um falando de música, vai ser com o maestro Marcos, ele vai estar tirando dúvida de músicas. Eu quero uma live assim bem tranquilo, uma live pra gente se divertir mesmo, vai ser uma live de música, com música. Se você tem algum pedido musical para fazer, já pode vir aqui nos stories, eu deixei uma caixinha, coloca lá uma música que você queira, ele toca várias músicas, tá? Porque ele é maestro, ele é multi-instrumentista. E aí, se você quiser alguma música específica, assim, gospel, ou outra música que seja, eu não vou falar que todas ele toque, mas a probabilidade é grande, porque ele é professor, né, gente? E aí, se tiver alguma dúvida também, pode trazer essa dúvida lá, coloca na caixinha de pergunta que eu tô deixando aí nos stories, e convida o povo para participar dessa live, amanhã às 10 horas, que vai ser sensacional, vai ser uma live leve, uma live para alegrar seu final de semana. Chame aí quem gosta de música e quem é que não gosta. E a partir da segunda-feira nós estamos aqui junto de novo, com nossa trilha no Evangelho. Chama as pessoas também para participar, comenta, compartilha, minha cara aqui, olha que linda. Compartilha essa pessoa que você acha, oh Deus. E domingo nós também temos estudo. Nós também temos estudo no domingo. Que estudo? Nós temos Titi House às 10 horas da manhã também. Gente, eu tô começando a perceber que eu sou a menina das 10, então é tudo 10. E aqui é 10. Aí, quando for o domingo, 10 horas da manhã, nós temos Titi House com o Leandro Oliveira, meu esposo, digníssimo, gato, construtor e teólogo. E aí, nós ainda não temos uma temática definida. Nós estávamos falando sobre céu e inferno.
Eu não sei se ficou alguma dúvida ainda, gente, sobre essa questão de céu e inferno. Se ficou alguma dúvida, eu vou abrir aqui também uma caixinha de perguntas lá no meu stories. Vocês podem mandar as perguntas. Caso contrário, se vocês tiverem outra sugestão, outra temática, outra dúvida para esclarecimento, vou deixar lá em aberto e aí vocês podem vir também com as suas dúvidas. Dúvidas que o Leandro responde, beleza? Se vocês tiverem dúvida de construção, agora que é só merchan. Se vocês tiverem dúvida de construção, eu também estou deixando uma caixinha de perguntas lá na construtora dele, para ele responder. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre mim, tô brincando, gente. Gente, então é isso. Temos aí programação às 10 horas, então todos os dias, sábado, domingo e segunda estamos aqui de novo. Lorena 10. É isso. Compartilha, cuida da sua vida e bora lá. Mais tarde eu mando resumo para vocês, tá bom? Porque agora eu vou fazer meu rango, o almoço do Goiano. Beijo, fica com Deus, muito obrigada pela sua presença. Comenta, compartilha, deixa seu like. Eu esqueci de falar, gente, esse negócio vai pro YouTube também. Fui!